A partir do versículo 3 dessa oração do Senhor, nós temos um ponto de virada nessa profunda oração de Jesus. Enquanto as 3 primeiras petições que focamos em nossas exposições anteriores focam nas nossas necessidades com Deus, as 3 últimas petições focam as necessidades do ser humano. E o interessante desses 2 grupos, Deus e nós, com o Senhor ou consigo mesmo e uns com os outros, Jesus quer indicar a pessoa de Deus, mas também os seus propósitos supremos em nossa vida. E através disso, todas as coisas são colocadas em seu devido lugar. Portanto, é muito importante que quando nós estivermos expondo essas necessidades, nós precisamos perceber que tudo isso deve estar fundamentado na ação do Senhor. Pois nós vimos e começamos a aprender que nós temos a filiação, Pai, mas também temos a santidade. Já que somos filhos, precisamos honrar esse nome, o seu caráter. E nós fazemos isso através do seu reino, a sua vontade. Então, esses 3 primeiros pedidos devem estar fundamentados em nosso coração, para que quando chegarmos em nossas necessidades, o pão, o perdão e a tentação, essas coisas sejam coordenadas segundo o propósito de Cristo em nossa vida. E o nosso intuito nessa noite é vermos essa 4ª petição, onde Jesus tem como foco o suprimento de Deus em nossas necessidades. Embora o foco da oração se desloque para as nossas necessidades, os irmãos não podem se esquecer que a ênfase geral está na glória de Deus. Todos esses pedidos focam a glória de Deus. O objetivo dessas 3 últimas petições, o pão, o perdão e o livramento da tentação, não devem ser centralizados no homem, como uma forma de manipulá-lo, mas ressaltar a compaixão de Deus, a graça e o seu amor. Todas essas 3 últimas petições podem ser resumidas com uma única palavra: provisão de Deus. Deus é o nosso provedor. E essa provisão que Jesus coloca em sua oração pode ser colocada de 3 maneiras. Primeiro, Deus é o nosso sustentador, pão nosso. Segundo, Deus é o nosso Salvador, perdoa-nos os nossos pecados. E terceiro, Deus é o nosso abrigo, não nos deixe cair em tentação. Provisão de Deus é o ponto de Jesus nesses 3 últimos pedidos. E hoje nós veremos esse primeiro ponto: pão de cada dia, Deus como nosso sustentador. Jesus afirma, se você olhar para as Escrituras mais uma vez, essa primeira petição sobre as nossas necessidades: o pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Apesar de a palavra pão ser colocada aqui por Jesus, o seu foco abrange todas as nossas necessidades temporais da vida, como o alimento, a moradia, o vestuário, a assistência médica e etc. O ponto de Jesus é a concentração nos bens básicos necessários à manutenção da vida. E o interessante é que Jesus, quando vai falar sobre a manutenção da vida, ele ilustra isso através do pão de cada dia. Um alimento simples, básico, porque Jesus quer que nos concentremos nessa simplicidade das nossas necessidades, ou seja, devemos ter muito cuidado com a ganância, com o luxo. Até o alimento mais simples e necessário vem de Deus. E Jesus, que é o nosso mestre por excelência, ele começa de uma forma bela, quando ele vai falar sobre as nossas necessidades. Ele fala através do pão de cada dia. Acredito que se algum de nós fôssemos ensinar sobre a oração e olhássemos para as nossas necessidades,
não começaríamos pelo pão, porque nós somos muito egoístas, nós pensamos em coisas grandes, nós giramos em torno do nosso próprio ego. Mas o nosso mestre nos ensina de maneira bastante peculiar, através dessa petição, a humildade, a necessidade mais simples, pão nosso de cada dia. No Antigo Testamento, nós temos um contraste marcante quando nós olhamos para as nossas necessidades. Nós devemos pedir a Deus que nos livre de dois extremos. Provérbios capítulo 30, olha as Escrituras, sobre a importância de nós observarmos essa simplicidade em nossas orações, em nossas necessidades. Provérbios capítulo 30, versículo 7 ao versículo 9. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massar. Nós temos nesse capítulo algo muito singular, importante. Apesar de sua identidade ser desconhecida, ele menciona algo de extrema importância nesses versículos 7 ao 9, onde nós perceberemos dois extremos que nós precisamos cuidar em nossa alma quando nós clamamos e almejamos as nossas necessidades. Versículo 7 nos diz assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Então veja que as palavras aqui do proverbialista nos ensina que Deus precisa nos livrar da pobreza no sentido de não ser uma tentação para nós recorrermos ao roubo. Esse é o ponto dele. Me livra da pobreza, para que eu fuja da tentação de olhar para o bem do outro, ou o roubo. Mas também nós temos a petição contra a riqueza excessiva, que poderia o levar a negar arrogantemente sua dependência ao Senhor. E diante disso, dessa sabedoria, desse provérbio, Agur pediu a Deus, em sua sabedoria, que lhe desse o que fosse apropriado. Esse é o ponto que ele quer focar para nós: nem a pobreza, nem a riqueza, nada mais, nada menos, segundo a proporção da sua graça. E quando Jesus, ele fala o pão de cada dia, é justamente esse reconhecimento da satisfação de nós estarmos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque muitas vezes, quando nós estamos diante dos nossos bens materiais, nós temos esses extremos que nós sempre temos a recorrer por conta do ego dos nossos corações. Mas quando nós ansiamos e almejamos o pão de cada dia, temos a verdadeira descrição do espírito dessa oração. A oração nos ensina a nós estarmos contentes com o Senhor, a sempre olhar para a provisão diária. Pão nosso de cada dia, veja, é algo diário. Todos os dias Jesus renova essas necessidades, para todos os dias nós dependermos do Senhor. Eu acredito que é tempo de nós olharmos para o nosso coração e percebermos, nessa breve oração simples, sincera de Cristo, se nós estamos contentes com o Senhor. Porque nós cantamos nessa noite chuva de bênçãos, conta quantas elas são, mas muitas vezes nós estamos nas bênçãos de Deus, coisas que Deus nos entregou, mas não estamos satisfeitos com Deus. E qual é o problema disso? A Bíblia relata que é a ingratidão dos nossos corações. Há um grande perigo de estarmos nas bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo sermos ingratos, insatisfeitos, murmuradores. Ao invés de orarmos o pão que tu me deste, muito obrigado, lá no íntimo nós oramos, obrigado pelo pão, mas nós clamamos, eu quero assim, eu queria que fosse assim.
mas o pão que tu me destes precisa ter esse intuito em nosso coração do contentamento. Então, por mais que você esteja agradecendo a Deus pelo pão, por todas as bênçãos diárias em sua vida, lá no fundo, muitas vezes, nós não somos gratos ao Senhor. As nossas orações são camufladas com palavras piedosas. Nós oramos com a fórmula correta, mas o nosso coração, na provisão de Deus, tem sido hipócrita, porque nós estamos insatisfeitos. Nós sempre recorremos a outras coisas, nós sempre queremos mais, nós nunca estamos satisfeitos. E nós precisamos nessa noite, diante dessa simples petição, Deus como nosso sustentador. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse em seu coração, na meditação da semana, que eu acredito que Deus colocou em meu coração. Seja grato ao Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas. Seja satisfeito nele, em sua provisão. Tudo acontece segundo a sua vontade. Portanto, quando você for sair de um emprego ou fazer qualquer outra coisa em sua vida profissional, olhe para as suas motivações. Com esse primeiro ponto, eu não estou sendo contra você melhorar de vida, você buscar capacitação profissional, mas às vezes nós queremos atingir certo nível por causa das nossas motivações egoístas. Conheci certa feita uma pessoa que vivia mudando de emprego. Era o ano inteiro na igreja pedindo oração para um emprego novo. A igreja que eu fazia parte na época ajudava de todas as formas. Olhando externamente, pensávamos: vamos orar por um patrão melhor, vamos orar por pessoas mais sociáveis. Porém, certo dia, em um aconselhamento, ele confessou que era preguiçoso. Quando ele mudava de emprego, ele recebia um ânimo novo. Ele passava o tempo naquele ânimo, mas logo a preguiça vinha e ele queria mudar de emprego. Então veja, o problema não era o emprego em si, o problema era o pecado da preguiça. Ele não consertava isso. Enquanto ele não consertava isso, ele estaria prejudicando ou estava prejudicando a sua vida, a sua família, porque ele não conseguia perseverar no emprego, porque a preguiça batia no seu coração e ele precisava de um emprego novo. Como sempre tenho falado para vocês, as motivações, elas são necessárias para ser avaliadas, até em muitas bênçãos que nós queremos procurar atingir. Nem toda bênção ainda está preparada para você, há um certo tempo para que isso aconteça, mas sempre nós buscamos aquilo que nós queremos, os nossos anseios, as nossas percepções, que nesse caso aqui, como eu falei, percepções ou motivações pecaminosas. Portanto, em sua vida profissional, ou em seu descontentamento com algo que você tem em sua vida, você deve olhar para os ídolos do seu coração. Pode ser a inveja. Às vezes você quer mudar de emprego porque você quer ter um patamar maior. E você muda, às vezes você é até abençoado, mas lá no íntimo você não está adorando a Deus ou não está sendo satisfeito. E quando nós olhamos, grandes bênçãos, você está sendo abençoado, mas você está correndo atrás do vento. E Deus às vezes permite isso, porque Deus quer mudar o seu coração e disciplinar a sua alma. Lembro-me também de quando eu trabalhava em minha vida secular, todos os anos eu ouvia um empresário dizer: vamos bater a meta, pois eu preciso trocar de carro no final do ano. O seu foco era trabalhar o ano inteiro para demonstrar que ele estava sempre num patamar alto, que ele não estava quebrando, que a empresa estava sempre em alto nível. Então veja, a motivação era rico, estava prosperando, mas com motivações egoístas, apenas para satisfazer o seu ego. E já que nós estamos focando a vida de oração, uma vida de oração espiritual, Jesus fala nessa oração do Senhor que a primeira coisa que nós devemos fazer em qualquer mudança é orarmos a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos mudar, fazermos algo e nem sequer recorremos a Deus em oração? Isso é algo trágico em nossa vida. Pedirmos a direção ao Senhor, mas também, não somente orarmos, mas orarmos segundo o propósito de Deus, segundo o anseio de Cristo em nosso coração.
Porque não devemos apenas orar, Deus, seja feita a tua vontade, mas que eu cresça em tua vontade, porque sempre nós oramos de forma correta nas palavras, mas muitas vezes o nosso espírito, ou o nosso coração, está na insatisfação, na ingratidão ao Senhor. Outro exemplo que eu nunca me esqueci, quando eu estava meditando sobre isso, para ilustrar, foi um crente amigo e irmão muito chegado. E certa feita, no culto de oração, ele pediu, em um determinado tempo, como nós fazemos nas quartas-feiras, ele pediu oração por um determinado tipo de emprego. Ele queria passar em um concurso em outro estado. E o ponto dele foi o seguinte: irmãos, eu peço oração porque Deus está me direcionando para certo tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho é um concurso em outro estado, mas eu queria, em primeiro lugar, pedir aos irmãos que eu possa encontrar nesse local uma igreja saudável. Eu confesso que eu fiquei um pouco pensativo. Ele está pedindo, em primeiro lugar, para encontrar uma igreja saudável. Ou seja, nós muitas vezes, quando vamos pedir orações, nós lembramos tanto das nossas necessidades, que nós se esquecemos que essas necessidades devem estar atreladas à vida espiritual. Para ele não adiantaria ele ganhar um emprego ou ganhasse muito, se ele não tivesse um local para congregar, um local onde a sua família pudesse louvar ao Senhor, onde certa feita até ele disse: o que adianta eu passar nesse concurso, chegar lá, não ter uma igreja saudável, e isso pode ser uma maldição. Eu confesso que naquele dia eu nunca mais esqueci dessa oração desse irmão. Ele queria, mas em primeiro lugar, se não tivesse uma igreja saudável, ele não faria aquele concurso. Meus irmãos, isso, quando a gente olha para o nosso ego, eu tenho certeza que é muito difícil. Se nós recebêssemos uma proposta de emprego, onde nós ganhássemos muito, e não tivesse nenhuma igreja, nós ficaríamos na dúvida se iríamos ou não. Mas aquele irmão tinha tanta certeza, ele tinha um compromisso tão grande com a igreja local, que ele pensou: eu primeiro preciso pensar na minha vida espiritual, e as demais coisas serem acrescentadas. E é exatamente isso que Jesus está falando quando ele fala o pão nosso de cada dia, o reconhecimento das dádivas que vêm de Deus, dia após dia. Reconhecermos que essas dádivas são do Senhor e nós precisamos estar atentos a isso, sermos supridos por isso, sermos supridos pela sua provisão para atingirmos as necessidades segundo os propósitos de Deus. Então veja, essa simples oração é algo muito profundo. O pão nosso reflete misericórdia, reflete bondade, revigora as nossas forças, não para você atingir os seus projetos, os seus prazeres, mas revigora as suas forças para você orar mais, para você ter força para ler as Escrituras, para você atingir os seus objetivos em suplicar por Cristo, em você cumprir o propósito segundo o padrão de Cristo em sua vida, aonde quer que você estiver. Os bens materiais, o pão que é aqui retratado, deve ilustrar todas essas facetas da nossa vida, ilustrar toda essa realidade que nós precisamos reconhecer a Jesus em nossa vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você se concentre. Seja grato ao Senhor. Você tem sido grato ao Senhor? Você pode orar nessa noite: pão, ou Senhor, obrigado por todas as minhas necessidades, mas ser um reconhecimento sincero daquilo que você está vivendo e sofrendo é algo que Cristo está colocando dia a dia em sua vida. É a abundância no Senhor que nós precisamos buscar dia após dia. E o interessante é que quando Jesus está na ceia, ele levanta o pão e ele diz: Pai, te dou graças. Ele dá graças por perceber que aquele momento, toda aquela provisão vinha do Senhor. Então isso é de suma importância. Quando você orar pelas suas necessidades, você deve perscrutar o seu coração para saber se você está satisfeito em Deus. Portanto, tome muito cuidado em qualquer atitude que você for tomar do que você está vivendo. Olhe para as suas motivações e perceba se você está satisfeito com Deus. Porque muitas vezes nós queremos mudar, nós queremos fazer certas coisas porque lá dentro o nosso ídolo, as nossas motivações estão sendo confrontadas. E o que é que nós queremos fazer? Fugir daquela questão que está acontecendo.
Às vezes você vai ter que precisar passar por um patrão muito ruim para ser mais crente. Mas a primeira coisa, quando a primeira provação chega, você quer fugir. Você não reconhece que aquela provisão diária é para a sua alma, para que você possa crescer mais em Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Seja grato. Todas as dádivas vêm de Deus. Dia após dia, Ele nos abençoa e nós precisamos estar satisfeitos em sua provisão diária. Em sua provisão diária. O segundo ponto que nós aprendemos nessa petição é nós fugirmos das preocupações excessivas. Quando olhamos para esse simples pedido, nós temos uma realidade surpreendente. O Criador, governante, infinito, transcendente do universo, se importa com as necessidades mais simples dos seus filhos. Nós temos o costume de olharmos para os grandes eventos da Bíblia, a criação, o dilúvio, o julgamento final, o milênio, novos céus e nova terra. Mas o que me encanta nessa petição é que Jesus coloca o nosso Deus não somente nos grandes eventos, mas também nos pequenos eventos. O Deus dos grandes eventos é também o Deus dos pequenos eventos. O Deus que cuida de todas as coisas, de cada detalhe, tempo, segundo, tudo está em suas mãos. E nós precisamos estarmos atentos a isso. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida e por conta disso nós devemos ter muito cuidado com as preocupações do nosso coração. Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 25 em diante, nós temos aqui uma grande realidade disso. Deus cuida de todas as nossas necessidades e não devemos ficarmos preocupados de maneira excessiva. Esse é o ponto de Jesus. Não é que nós devemos relaxar, não é que nós devemos sermos irresponsáveis, mas o ponto dessa palavra ansiosos é uma preocupação excessiva tão grande que você não consegue mais viver. Você está tão preocupado com o dia do amanhã que o seu presente está parado com o futuro, algo que você nem sabe o que vai acontecer. Então viva o hoje, cada dia, segundo a proporção do pão diário em nossa vida. Preocupar-se de maneira excessiva com as nossas necessidades físicas, comida, bebida, vestimenta, Jesus vai dizer, é pecado. E o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste espetacularmente as plantas do campo, Jesus vai dizer, proverá aquilo que é necessário para cada um de nós. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos. Veja, o nosso modo de andar não deve ser essa preocupação excessiva pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Veja, a terceira vez que essa palavra aparece, o ponto de Jesus é essa preocupação excessiva. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? O que será de mim, pastor? E agora, o que eu vou fazer? O que vai acontecer agora em minha vida? Jesus nos diz, os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Então veja que o ponto aqui da nossa concentração, por isso, essa palavra é importante. Não se preocupem. Como eu falei, Jesus não quer dizer que nós não devemos pensar no futuro, planejar a nossa vida. O apóstolo Paulo, certa feita, planejou muitas viagens, mas muitas vezes, pela ação de Deus, isso não foi sucedido segundo a vontade de Deus. Mas o que Jesus quer nos dizer é o ponto da preocupação excessiva, as nossas escolhas. Porque se você observar, os versículos anteriores vão falar sobre dois senhores. E mais, se você prestar atenção nos versículos 19, nós vamos ver a questão do acúmulo de tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então Jesus, ele fala sobre os tesouros, onde deve estar a nossa energia, onde deve estar o nosso olhar, para que possamos servir a Deus e não andarmos ansiosos ou preocupados. E é interessante que o argumento de Jesus é algo muito explicado aqui no contexto da época, que é o argumento ou a argumentação do menor para o maior. Uma expressão hebraica, kal vachomer, ou uma expressão latina que nós vemos na advocacia, a fortiori, ou seja, algo maior, do leve ao pesado, do menor para o maior. Se Deus cuida das aves, quanto mais vós. Esse é o ponto de Jesus, do menor para o maior. Se ele faz isso com os detalhes simples de um pássaro que cai com a sua permissão, quanto mais vós, vocês que são a criação de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Então, o pão de cada dia, quando nós oramos isso, nós devemos refletir sobre a provisão de Deus em todos os momentos da nossa vida e nós termos um forte anseio de lutarmos contra as preocupações excessivas da nossa vida. Muitas vezes estamos tão preocupados porque nem sequer reconhecemos o básico daquilo que Deus nos dá. A bênção de Deus, meus irmãos, desse pão de cada dia, dessa provisão, das bênçãos, das inúmeras bênçãos quando nós cantamos. Veja, tente contar de uma só vez, você ficará surpreso. Você irá se maravilhar diante da presença do Senhor. Então, alguns perigos que quando nós estamos nessa vida cristã, nós precisamos fugirmos o mais rápido possível, porque o nosso coração está inquieto, é isso que Jesus vai dizer, não vos inquieteis. Em nossa peregrinação, não esqueça, há alguns companheiros que querem se apoderar de nós e nós precisamos nos desfazer deles. Porque se nós não fizermos isso, nós andaremos excessivamente preocupados ou ansiosos. E aqui eu gostaria, 2 pontos, em primeiro lugar nessa passagem, os companheiros da ansiedade. Já que a ansiedade, Jesus vai falar nesse texto, é uma condição do coração, ela pode dar origem a muitos outros pecados. Por exemplo, a ansiedade sobre as finanças pode dar a origem à cobiça, a ganância, a avareza, ao roubo. A ansiedade sobre ser bem-sucedido em alguma tarefa pode torná-lo irascível, grosseiro. E isso é interessante sobre os ídolos do coração, porque às vezes você vai dizer assim, rapaz, você é tão grosseiro, mas o ponto que você deve tratar não é apenas a grosseria, é o ídolo, a ansiedade. Esse é o ponto. A ansiedade sobre relacionamentos pode tornar você distante, indiferente, insensível a outras pessoas. A ansiedade sobre como alguém lhe responderá pode fazer você encobrir a verdade e mentir sobre coisas. Então veja, aonde a ansiedade ou essa preocupação excessiva pode lhe levar. Você não deve apenas se preocupar em perceber essa preocupação, aonde você está indo, mas você deve cuidar do ponto do coração. Se você não cuidar do ídolo, as demais coisas não serão tratadas no seu devido lugar. Aquilo que eu falei naquele exemplo, a preguiça daquela pessoa. Se ele não tratasse o pecado da preguiça, ele não conseguiria vencer as outras coisas, os outros tipos de pecados.
Portanto, os companheiros da ansiedade devem ser refletidos. Mas o ponto é, vocês estão tão preocupados, tão inquietos, que outros pecados têm acompanhado vocês. Isso é muito importante nós percebermos aonde de fato está o nosso coração. O que nós temos buscado verdadeiramente. Será se essa sua bênção, ou essa coisa que tanto você anseia, não tem sido uma preocupação excessiva da sua alma? Ao ponto de às vezes você recorrer a algo que muitas vezes não reflete a realidade, porque lá no íntimo tem algo que só Deus sabe que você precisa tratar. E às vezes você pede o pastor, o irmão, ore por isso, a minha família está passando por isso. Senhor, ore, pastor, faça isso, mas lá no fundo você não revela e você não fala o pecado que você está atrelado. Meus irmãos, se a gente não tratar o problema, a fonte que deriva outros pecados, nós não venceremos o pecado da ganância, da ansiedade ou tantos outros pecados. Eu conheci um pastor nessa semana aí e às vezes é bom para a gente relaxar, mas também conhecer outras realidades. Um pastor que entrou em depressão apenas porque a igreja não tinha ar-condicionado. E ele ficava pedindo, vamos, e a igreja era algo piedoso. Nós temos ar-condicionado, mas ele ficou tão preocupado com isso, porque ele queria ter a melhor igreja, que ele estava pecando contra Deus ao ponto de se desanimar e não querer mais estar na igreja. Veja aonde o pecado pode nos levar, uma coisa tão simples, mas a gente muda o coração, a gente foca, e quando a gente menos espera, a gente está numa depressão, numa ansiedade, mas o problema não é somente isso, o problema é que lá no fundo, a gente não está tratando o problema do pecado, que é algo que está atrelado. E às vezes a gente fica triste, fica cabisbaixo, por coisas que a gente precisa tratar. E isso é muito perigoso, meus irmãos. As brechas do nosso coração. A gente vai soltando, a gente vai abrindo, a gente não vai cuidando, e quando menos a gente espera, a gente está dentro de um poço, cheio de problemas, ansioso às vezes para casar, ansioso, e a gente fica, e lá na frente a gente está num problema, às vezes faz o processo errado, por quê? Porque houve um pecado, um problema, uma ansiedade, uma preocupação, enfim, algo que trouxe ao seu coração, que você não cuidou, e quando você menos espera, você está relacionado a esses companheiros que eu falei aqui. Nós temos vários companheiros, eu citei vários exemplos para você. Mas também, em segundo lugar, nesse texto, nós temos a raiz que Jesus fala aqui, nesse contexto, certo? Sobre a ansiedade. A raiz, o versículo de número 30, é muito importante. Ele finaliza com uma pergunta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, veja, do menor, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, olha a expressão, quanto mais, é a argumentação, do menor para o maior, a vós outros, mas veja, homens de pequena fé. Jesus afirma que a raiz da ansiedade é a fé inadequada. Quando a incredulidade obtém vantagem em nossos corações, um dos defeitos, entre outros, é a ansiedade. Portanto, a causa básica, nesse texto, nesse contexto aqui, dessa ansiedade pecaminosa, é a falta da confiança em Deus, de tudo aquilo que Ele prometeu ser para nós. E uma ilustração sobre isso que eu queria colocar para vocês, é o carro, a lama no para-brisa. Suponha que você esteja em um carro de corrida, e o seu rival, que não quer que você termine a corrida, jogue lama no seu para-brisa. O que vai acontecer? Primeiro, você irá temporariamente perder de vista o rumo. E a segunda coisa é que para você voltar à corrida, você precisa ligar os limpadores, usar o jato de água para que aquilo seja limpo e você retorne para a corrida e veja o caminho necessário. E nessa ilustração nós podemos colocar também com a ansiedade, porque quando ela chega, essa preocupação excessiva em nossa caminhada, em nossa corrida cristã, ela turva a nossa visão. Ela turva a nossa visão ao ponto de nós não conseguirmos mais enxergar a provisão de Deus, aquilo que é tão bondoso, maravilhoso para as nossas vidas. Ataca a nossa fé ao ponto de não conseguirmos mais olhar para as bênçãos que Deus nos entrega.
e a gente fica de maneira desanimada, para baixo. Por quê? Porque precisamos ligar os limpadores da fé. A fé está aqui inquieta. E o que é que nós precisamos fazer? Consertar o nosso coração. Que aqui seria o quê? Dessa insatisfação, ir para a confiança de Deus, para que enxerguemos a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós estamos nesse lamaçal, atolados, tão preocupados que nem conseguimos dormir. Não relaxamos mais. Mas o ponto, meus irmãos, é que a gente precisa contra-atacar, colocar as promessas do Evangelho em nosso coração, a provisão de Deus sobre a nossa alma, ligarmos os limpadores, as promessas de Deus, limparmos tudo que está atrapalhando a nossa vida e conseguirmos enxergar, olhar para Jesus de maneira plena, de maneira satisfeita, para que através disso lutemos de maneira correta contra as nossas preocupações. O salmista afirma, no Salmo 56, verso 3, me vindo o temor, hei de confiar em ti. Veja, ele não diz, eu não luto, eu nunca luto contra o medo. Ele não está dizendo isso, o medo o atinge, não tem como. Me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então veja que a Bíblia não assume que os verdadeiros crentes não terão problemas, ansiedades, essa visão que os crentes não podem ter depressão, isso não condiz com as Escrituras. O texto está dizendo, me vindo o temor. Se ele não cuidar disso, vira algo, um pecado, algo que precisa ser tratado. O medo atingiu, a batalha começou. O seu para-brisa ou a sua visão ficou turva, mas o que foi que ele fez? Ele contra-atacou com a confiança em Deus. Ele lutou de maneira correta. Ele não lutou apenas com o seu próprio punho, ele não lutou apenas com as suas mazelas, ele não lutou apenas com o seu vitimismo, ele não ficou apenas olhando para si, Deus não me ama, Deus não faz isso, a igreja não olha para mim, e etc. Não, ele pensou na confiança de Deus. Hei de confiar em ti. A Bíblia nos diz como lutar. Como é que nós lutamos? Colocando as promessas de Deus em nosso coração. A incredulidade vai vir sobre a sua alma. Todos os momentos é assim. Mas nós precisamos contra-atacar de maneira espiritual. Me vindo o temor, hei de confiar em ti. E a passagem que nós lemos em 1 Pedro nos fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Você deve lançar o Criador, o sustentador, aquele que é a fonte de toda provisão. Ele cuida dos seus filhos. Ele olha para as nossas necessidades. E nessa passagem interessante, que ele vai apresentar algumas exortações específicas para os membros da igreja, ele vai dizer, primeiro, vocês devem começar com a humildade. Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Exaltar os humildes aqui nessa passagem é que na segunda vinda todo o sofrimento vai acabar. O sofrimento só se esgotará quando Jesus nos exaltar, que essa exaltação é a sua segunda vinda. Ele nos exaltará. No momento certo chegará o tempo em que tudo será findado e nós estaremos com Cristo para todo sempre. Então cuidado, né? Muitas vezes a gente pega esse versículo, cuidado, Deus vai te exaltar. Não, Deus vai nos exaltar porque Ele vai voltar. E nós estaremos com Ele e o sofrimento acabará. Então o sofrimento, enquanto nós estivermos nessa vida, ele sempre vai chegar. As preocupações, tudo. Mas nós devemos, como o texto vai dizer, sermos humildes. E essa humildade é colocada em lançar sobre Jesus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos sofrimentos. Nós temos batalhado a tecla da oração, chegar no seu quarto, no secreto, e dizer, Senhor, o problema é isso. Se abrir com Deus, Senhor, o problema é que eu não consigo, eu estou com o celular, Jesus, mas de repente eu vou para um site que não condiz com a tua vontade. É falarmos com Deus, é lançarmos todas as nossas preocupações como crentes em Cristo, verdadeiramente, para sermos abençoados pelo Senhor. A solução, meus irmãos, não é o orgulho. Cuidado.
Cuidado, muitas vezes, de você colocar a culpa em algo externo, você se vitimizar ao ponto de fazer algo que não condiz com a realidade. Muitas vezes o problema somos nós, é o pecado, é a completa desconfiança em Deus. Mas, não esqueça, o para-brisa, o jato de água, para limpar a nossa visão, é o Evangelho de Jesus. São as promessas restauradoras de Cristo em nosso coração para atingirmos e voltarmos para a corrida. O ponto é, como nós lutamos. Como você tem lutado? Como você tem enfrentado as suas preocupações? Como você tem enfrentado os desejos do seu coração? Para onde você tem ido? O que você tem buscado? Esse é o ponto. Não esqueça, isso é muito belo. O medo veio sobre mim, mas o salmista diz, eu olhei para o alto. Eu olhei para a confiança de Deus em minha vida. A minha alma se elevou a Deus. Eu olhei para as tuas promessas e eu hei de confiar em ti. Meus irmãos, é tempo, em nossos períodos de oração, confiarmos mais no Senhor, suplicarmos a sua graça sobre nós constantemente. Ó Deus, nos ensina a sermos servos que confiam em tuas promessas. Confiança, fé, aumenta a fé, aumenta o meu desejo de confiar em ti. Ó Deus, eu quero andar segundo a tua vontade. É disso que nós precisamos. Pessoas que confessam os seus pecados, mas que suplicam por uma fé perseverante. Uma fé que precisa ser tratada. Então veja, antes de muitas vezes você pedir para tratar seus medos e etc., olhe para a sua fé. A sua fé está inadequada. O texto vai dizer, homens de pequena fé. Eles não eram descrentes, eles eram crentes, eles estavam lá com Jesus, mas Jesus nos informa que essa fé, naquele período, naquele momento, estava inadequada, estava imaturo e precisava conhecer ao Senhor para verdadeiramente crescer com Cristo. Esse é o segundo ponto, preocupações excessivas. Cuidado com essas preocupações. Isso pode ser um reflexo que você tem uma pequena fé. Uma fé que precisa ser amadurecida no Senhor. E enquanto essa fé não for amadurecida, as suas preocupações não serão apaziguadas. Se humilhe perante Deus e Ele te abençoará. E por fim, em terceiro lugar, devemos lembrar que Jesus é o nosso alimento espiritual. A oração pelo pão, cada dia, inclui não somente, eu queria fazer essa aplicação no final, o nosso sustento físico, o nosso corpo, mas em outras passagens nós vemos também que Jesus é o pão que alimenta a nossa alma, a nutrição espiritual. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 27. Nós temos no capítulo 6 a multiplicação de pães e peixes. Depois Jesus anda sobre as águas. E depois disso, Cristo introduz seu discurso do pão da vida. Jesus alega no capítulo 6, em outros versículos que veremos, no 35 e também no 51, que Ele mesmo é o verdadeiro maná, o pão vivo que desceu do céu, que deve alimentar ou satisfazer a nossa alma. Versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Interessante essa primeira expressão, trabalhai não pela comida que perece. Outras traduções vão colocar, não trabalhem. O que é que Jesus está dizendo? Que a gente não deve trabalhar? Não. Está dizendo que a gente não deve colocar a nossa energia total nessas coisas materiais, porque se estraga, perece. Mas nós devemos colocar todo o nosso coração, todo o nosso trabalho em Jesus.
Jesus está repreendendo aqui a noção daquela multidão materialista. Uma multidão estava perante ele, mas só estava atrás do pão. Eles não estavam buscando o alimento espiritual, eles estavam buscando os milagres, as maravilhas, as questões físicas. Mas Jesus vai dizer: vocês não devem trabalhar apenas com essa percepção. Vocês devem colocar toda a sua energia na minha vida, porque eu sou a vida eterna. Versículo 35, veja: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Nós temos no Evangelho de João, aqui, o primeiro dos 7 discursos do eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e aqui, eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus é o pão da vida no sentido que ele nutre espiritualmente as nossas vidas. Os nossos mais profundos anseios, a nossa alma, a nossa fé precisa ser atrelada ao pão vivo que desceu no céu. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. Se nós nos alimentarmos desse pão, Jesus vai dizer: vocês não terão fome. Por quê? Porque o nosso anseio, a nossa vida espiritual estará bem alimentada. Então veja, nós precisamos nos alimentarmos espiritualmente. Espiritualmente. Você está com fome de Jesus? Do pão, do alimento? Nessa noite, qual é a sua primeira preocupação ao estar no culto? É alimentar a sua alma? É apenas buscar pelos bens materiais? É apenas satisfazer algo que você está buscando de maneira tão veemente? Jesus vai nos dizer: vocês devem focar toda a sua energia, em primeiro lugar, no pão vivo que desce do céu. A nossa alma ser alimentada. Devemos dia a dia orar para que, ao lermos a sua palavra, o seu Espírito nos revele a vontade de Deus em nosso coração, ao ponto de sermos alimentados. E aqui, meus irmãos, muitas vezes, é o grande ponto do porquê muitos de nós estamos tão fracos espiritualmente. Muitos de nós estão muito aquém da vida cristã. Muitos não conseguem enxergar que nós precisamos do pão diário que é Jesus Cristo em nossa vida, do seu alimento. Da mesma forma que você precisa do alimento físico, você precisa do alimento espiritual. Então, quando nós estamos fracos na fé, nós precisamos de Jesus. E às vezes estamos tão faltosos com Jesus, não é isso? Temos perdido as bênçãos de Deus, faltado às programações, faltado às bênçãos que Deus tem colocado em nossa vida, e às vezes a gente não sabe qual é o problema é que você está com fome. O problema é que você está distante de Jesus. Você está todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, buscando o pão, a provisão, mas tem se esquecido da provisão espiritual. Você só tem olhado para o seu ego, você só tem trabalhado para você, e você tem se esquecido do pão vivo que desceu do céu. Você precisa correr urgentemente, hoje, não endureçais o vosso coração. Você precisa olhar para Jesus de maneira plena e completa. Você precisa, em primeiro lugar, buscar o pão vivo que desceu do céu. O alimento, a palavra de Deus em seu coração. Quantas vezes você não tem lido a Bíblia? Você tem lido as Escrituras? Tem lido? Verdadeiramente? Ou você apenas abre as Escrituras no domingo? Mas pastor, eu alimento a minha alma escutando pregações. Cuidado com isso. Jesus quer que você abra as Escrituras e você se alimente com Ele, caminhe com Ele, tenha uma experiência com Ele. Os discípulos de Jesus devem amar esse livro.
Já que nós temos um livro, Deus nos diz, esse livro precisa ser lido, vivido e buscado. Quando nós não refletimos sobre as Escrituras, em nosso devocional, ou em coisas tão simples da vida, meus irmãos, nós estamos demonstrando que nós não estamos procurando o pão vivo que desce do céu. E aqui, uma exortação pastoral, quando você esquece a sua Bíblia, cuidado com isso. Às vezes eu me preocupo com isso. Eu sei que os irmãos têm outras Bíblias, mas será se é só... Não é uma percepção, meus irmãos, porque eu confesso, é algo meu, mas essa Bíblia é desde 2007. Eu tenho um ciúme por ela. Se alguém pegar nessa Bíblia aqui, não pegue não, porque aqui porque eu tenho um contato, porque é algo peculiar do crente, o crente ama a Bíblia. Nós precisamos ter muito cuidado com esses detalhes do nosso coração, porque o pão vivo que desce do céu precisa ser buscado. Nós precisamos, meus irmãos, todos os dias quando clamarmos, buscarmos Jesus em nosso coração. Então não esqueça, quando você agradecer ao Senhor, ao mesmo tempo, olhe para a sua vida espiritual. Perceba se de fato você tem se alimentado de Jesus, comido do pão, do alimento espiritual. Se a sua alma está inquieta, é tempo de você olhar e correr para Jesus. Constantemente, olhe para Jesus, se alimente de Cristo. Cristo é suficiente para a sua alma. Cristo é suficiente para satisfazer os problemas do seu coração. Cristo é suficiente para a sua família. Cristo é suficiente para a sua vida profissional. E é isso que nós temos feito. Não temos convidado o pão vivo que desce do céu para estar em nossos relacionamentos. Recorremos a todas as pessoas, menos a Jesus. É tempo de a gente recorrer a Cristo verdadeiramente. Suplicarmos este pão, esse pão vivo que desce do céu, que se manifestou de maneira completa na cruz, morreu por nós, foi rasgado por nós, mas esse pão vivo que desce do céu, o pão poderoso de Deus, a vida de Cristo, eterna, é algo que nós precisamos recorrermos. Não esqueça, em tudo que você for fazer, coloque Jesus, coloque a sua palavra, seja satisfeito nele, para que você seja abençoado. Já que o pão de cada dia está disponível a nós todos os dias, não esqueça, todos os dias Cristo está disponível a você. Todos os dias. Todos os dias Cristo deve estar perto de nós. Mas muitas vezes passamos o dia inteiro sem sequer pensarmos em Jesus. Não pensamos em Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você passar o dia inteiro sem pensar em nada acerca de Cristo? Meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração, porque o problema é justamente o nosso esfriamento espiritual. Nós estamos frios com Jesus. O nosso relacionamento tem sido frio, distante com Jesus. Muitos de nós estamos aqui. Você está ouvindo a palavra de Cristo, mas o seu coração não está aqui. Acabou o culto, você vai satisfazer mais uma vez a sua alma com os anseios do mundo. E mais uma vez será demonstrado que Cristo está distante ou continuando mais e mais sendo distante da sua alma. Portanto, se você está com fome, não corra para o mundo, corra para Jesus. Aqui é o lugar onde Cristo satisfaz a sua alma. Não perca mais as bênçãos de Deus, continue vindo para as programações, continue suplicando a graça de Cristo sobre a sua vida, busque as Escrituras, leia a palavra de Deus, console a sua vida com a palavra do Senhor, para que Ele satisfaça a sua alma. Que Cristo nos abençoe, no nome dEle. Amém. Amém, povo de Deus? Graças a Deus.